Bendito e eterno Deus, na presença do Senhor agora entramos, Senhor, e pedimos a Ti, Deus, sê conosco agora, sem teatro, sem combinação, e lembrando a toda a família Marco Júnior, Deus usou vocês para trazer essa surpresa abençoada. 7 surpresas. Por isso nós pedimos ao Senhor agora, Pai, que o Senhor possa falar com o Teu povo, assim como eles pediram, e que uma palavra seja liberada dos altos céus sobre a vida de todos. Ao Deus que fala, ao grande, ao pequeno, ao Deus Todo-Poderoso, pedimos a santa revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amados, ao abrir a Santa Bíblia nos Evangelhos, a percepção que temos é que o próprio Jesus, quando o seu ministério, ele começa agora a ser notório na face da terra, ele mesmo, com a sua palavra, com a sua sabedoria, ele já vai em busca agora da sua diretoria, porque ninguém consegue liderar sozinho, ninguém consegue, na verdade, por si só, constituir a vontade de Deus, tanto que Marcos, capítulo 16, versículo 15, o ide do Senhor, o ide do Senhor é para todos nós, é no coletivo, e Jesus agora começa a buscar a sua diretoria, e de repente, ele vai de um por um, e ele constitui agora, no meio da sua diretoria, homens indoutos, homens pescadores, homens que trabalhavam na coleta dos tributos, e ele começa agora a verificar e a levantar os seus escudeiros, por que não dizer 12 colunas de sustentação para o início, para a avalanche, para agora a apoteose, para agora o furacão de bênção chamada Jesus Cristo de Nazaré. Então ele começa e escolhe, levanta 12 homens, e desses 12 homens havia um Pedro. Pedro estava entre eles. Jesus escolhe 12, de 12 seleciona 3, mas dos 3 ele escolhe Pedro para pastorear o rebanho que era a igreja. Pedro agora, ele era aquele que andava com uma espada na bainha, até porque é bom estar sempre atento, a qualquer momento eu posso precisar, e eu terei de usar a espada. Só que Jesus tinha um outro propósito para Pedro, Deus tinha outra ferramenta para ele usar, era uma ferramenta que também penetrava, era uma ferramenta que também feria, era uma ferramenta que também tinha um poder cortante. Afinal, o escritor aos Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que aquela espada que Pedro usava na bainha. E o mais interessante, quem havia escolhido o pregador Pedro? Jesus. É aquele que certa vez a ensinar o Pedro, extensivo a nós, esse ensinamento. Lembra quando Pedro arrancou, cortou, decepou a orelha de Malco? Ele disse: Malco, Pedro, não faça isso. Se eu rogasse ao meu Pai Celestial no céu, Ele enviaria a mim miríades e miríades de anjos. Eu sou a segurança, Pedro, guarda essa espada. Pedro fica bicudo na hora, porque ele é advertido, e ele é advertido severamente na frente de todos. Por isso que a Bíblia diz que quando um ministro, um presbítero erra, que ele vem a ser chamado diante de todos. Está entendendo a Bíblia? E ele agora, sendo advertido, bicudo, põe a sua espada na aljava, na bainha. Ele volta com a espada na bainha, e de repente Jesus agacha e pega aquela orelha cheia de terra, e ele começa a limpar, faz uma esterilização
oração ali na hora de milagre. Cola e tudo se normaliza. Mas o mais importante, trilhando ainda mais na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um menino que depois virou um grande salmista e na sequência virou um grande guerreiro. E o nome dele é Davi. Davi era um homem que se destacava. Davi se destaca no pasto. Afinal, não é qualquer pastor que mata urso e leão. Davi se destaca em casa. Afinal, dos filhos ele é escolhido para ser ungido. Davi se destaca como rei, pois até hoje é lembrado como o maior rei terreno da história de Israel. Como disse o meu irmão, Davi é lembrado como o maior salmista da Bíblia Sagrada. E Davi ele é lembrado, pois dele descendeu o Messias. E o mais interessante, Davi errou, sim. Davi pecou, sim. Davi cometeu falha. Ora, ele não é ser humano? Não, Davi não para. Mas ele quis descansar. Sai daí, sai desse descanso, sai do comodismo. De repente ele sobe para o terraço. Infelizmente Davi estava acostumado com a guerra do lado de baixo. Davi estava acostumado com a guerra, com a espada. Davi estava acostumado a guerrear e a vencer. Davi nunca perdera uma batalha. Seja urso, seja leão, seja Eliabe, Amiradab, Samar, seja Golias, seja quem fosse, Davi nunca perdia. E o mais interessante, presbítero Samuel William e a todos os pertencentes da família Marco Júnior, Davi, homem que for agora no Ribeiro, ele não era igual Pedro, ele não precisava de estar com a espada na bainha, mas ele precisava só de ter o nome do Senhor dos Exércitos com ele. Ele só precisava, na verdade, de ter a fé. E ele foi no Ribeiro, mais próximo que tinha, enquanto Golias estava zombando do povo de Deus, enquanto Davi olhava aquele homem grande, e Golias agora se estribando no seu tamanho, no sua experiência de guerra, ele vai lá no Ribeiro. Uns diz que ele foi lá e pegou 5 pedrinhas. Outros caracterizam que essas 5 pedrinhas são 5 nomes, são 5 letras que há no nome de Jesus. Mas o meu tutor na fé, um dia ele pregando na Santa Igreja, ele disse: sabe o que Davi foi buscar? U-N-C-A-O. Ele disse: Davi foi buscar unção. Enquanto Pedro tinha segurança na sua espada, havia sobre a cabeça de Davi a unção. Unção essa que está entrando no seu lar agora. Unção essa que está entrando no seu emprego agora. Unção essa que está entrando na sua saúde agora. Unção essa que está entrando nos leitos hospitalares. Deus está derramando agora a sua unção. Receba! Agora Davi, ele está diante de Golias. Como disse o meu irmão, ele pega 5 pedras. Só que agora Davi, ele pega uma pedra e ele coloca na funda. E o interessante é que um Davi com uma funda é mais perigoso do que qualquer Golias com armadura. Um Davi com uma funda é mais perigoso do que qualquer Saul com armadura. Um Davi com uma funda é mais perigoso do que qualquer Pedro com espada. Um Davi com uma funda é mais perigoso que qualquer exército. Um Davi com uma funda é mais perigoso do que a maior nação da terra, porque sobre ele tinha a unção. E quem tem unção põe medo em gigante. Quem tem unção põe medo em exército. Quem tem unção põe medo em toda a terra. Nessa noite está descendo uma unção, e pessoas ficarão amedrontadas com o que Deus fará na tua vida. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se nós caminharmos nos capítulos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver as guerras que Davi guerreou e as guerras que ele foi vencedor no nome de Jesus. Presbítero Samuel, família Marco Júnior, quando nós deparamos o que a guerra traz vitória. A guerra trilhada por Deus, guiada por Deus, ela traz vitórias. Porém, a guerra deixa marcas essas de destruição,
Marca essa que vem agora ferir o coração. Fica na verdade aquelas cicatrizes, porque a batalha foi pesada, a marca foi pesada. E de repente o povo começa agora a sentir, o povo começa agora a se enfraquecer, o povo agora começa a perder agora a noção. Aonde está o Deus de Israel? Aonde está o Deus de verdade? Aonde está o Deus que não perde batalha? Aonde está aquele Deus que tinha uma obra na minha vida, aquele Deus que prometera, eu tendo unção para o ministério levítico, eu tendo uma unção para o ministério da palavra, eu tendo uma unção para o ministério da cura, eu tendo uma ministração agora de Deus sobre a minha vida, para fazer a tua obra. E de repente o que eu vejo? Uma obra parada. De repente o que eu vejo? Só restolho de guerra, destruição, perda, todo mundo chorando, todo mundo agora procurando a fé e não achando. O que nós precisamos agora é que alguém nos mostre o Deus verdadeiro. E de repente Deus levanta um homem chamado Abacuque. Um homem chamado Abacuque. E de repente, no meio de um povo chamado Judá, que está vivendo um cativeiro, de tal maneira que o povo dizia: Senhor, nós clamamos e o Senhor não nos ouve, nós gritamos violência e o Senhor não nos salva, nós perdemos tudo, nós não temos nada. Mas de repente, no capítulo 3, Abacuque clama: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Abacuque começou a entender que guerra não são vencidas com espada, guerras não são vencidas com ferramentas humanas, mas as guerras são vencidas pelo avivamento. O avivamento vence guerras que a espada não vence, o avivamento vence guerras que a lança não vence. O avivamento vai chegar na tua casa hoje, o avivamento vai chegar na tua casa agora. Receba a voz profética de Deus. Olha a visão que eu vejo, olha a visão que eu vejo agora. Eu vejo Deus se levantando do trono, e o trono dele está sobre o monte, e ele fica de pé. E eu vejo Deus e Abacuque gritando no seu deserto, na sua batalha, nesse cenário quebrado, destruído. Satanás tentou zombar do seu Deus e de você. Eu ouço um grande grito dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto venha mentir, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É agora. Eu aprendi com meu irmão que Abacuque significa abraço, e Deus está te abraçando hoje. Judá pensou, Deus se esqueceu, Judá pensou, Deus desistiu, mas de repente Deus falou: eu levanto Abacuque. E toda vez que Abacuque se levantava para profetizar, Deus estava dizendo: recebe o meu abraço, recebe o meu abraço, recebe o meu abraço, recebe o meu abraço. Depois de tudo, Deus aviva a obra. Porém, por causa dela, vem as grades, vem a prisão. Mas não é um malfeitor ali, mas não é um deixado, ou um descuidado, ou um depravado. Depois de tudo, reaviva a obra cresce. A obra não tem limites, não tem cadeia, porque a palavra de Deus, ela é livre. A palavra de Deus vai nos cativeiros e liberta os cativos. A palavra de Deus vai no vale do ossos secos e levanta de lá um grande exército. A palavra de Deus, ela é ilimitada, ela é poderosa.
Mas eu estou falando de prisão. Aí de repente, quando o diabo pensou, na guerra eu deixei tudo deteriorado, na guerra eu destruí tudo, agora está no calabouço, agora não sai mais. Mas de repente, Satanás, achando que estava vitorioso, viu um ancião, viu um vovô pegando o papiro, pegando a pena e começando a escrever a sua carta. Ele direciona seu filho na fé, Timóteo, e ele começa a escrever: vem depressa. A batalha foi pesada, vencemos, a restauração veio, Deus avivou a obra. Porém, por causa da palavra dele, eu estou aqui preso como se fosse um malfeitor. Mas mesmo que eu esteja em cadeias preso, a palavra de Deus, o meu ministério, ele não está preso. Paulo, pega essa palavra. Paulo, não é a circunstância que define o seu futuro. Deus tem compromisso com o seu ministério. Mas calma, Timóteo, estou com saudade. Vem depressa. Aqui, parece que eu estou em Juiz de Fora. Está frio aqui. Traz as capas, traz a minha capa. Mas eu te peço, traga os meus livros. Mas às vezes você está pensando aí, mas quem é esse Paulo? Quem é esse Paulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento? Quem é esse Paulo que o meu irmão disse que ele era um grande estudioso, mas nunca perdeu a graça e o poder de Deus? Quem é esse Paulo que mesmo em tantas aflições, ele ainda consegue perseverar? O que aconteceu com Paulo é o seguinte: foi-lhe aberta uma porta no céu, que nunca mais foi fechada. Uma vez que alguém entrou no céu do lado de dentro, ele nunca vai perder o céu do lado de fora. Deus levou Paulo lá para Paulo ver o que o esperava. Uma vez que ele viu o que o esperava lá, uma vez que ele viu a glória que estava lá, Paulo disse: Moisés com o rosto coberto, ele encobria que a glória estava indo embora, mas nós com os rostos descobertos refletimos a glória do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo: Moisés foi bom, foi. Moisés era cheio, era. Moisés era bom, era. Escreveu a lei, escreveu. Mas eu vejo a glória e reflito ela. A glória no rosto de Moisés foi embora. Mas com os crentes é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Independente se o calabouço é escuro, o semblante de Deus está refletindo. Aleluia. Nem Satanás consegue te encarar. Reage para esse negócio de ficar achando que não está com nada, que não é ninguém. Todo complexo de inferioridade vai cair agora, porque o seu rosto tem um semblante de leão, tem semblante de leão, tem semblante de leão. Aí o meu irmão do leão. E uma vez eu ouvi alguém dizer que havia um homem que ele era o leão dos profetas. Meu Deus. Ele determinava e caía fogo do céu. Ele determinava e o céu fechava as portas e não derramava chuva. Ele determinava e o filho morto era trazido de volta à vida. Ele determinava e tudo acontecia. Mas qual é o nome desse homem? Qual é o nome desse homem que apareceu no Monte da Transfiguração e a glória foi tamanha que os discípulos disseram: vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e a outra para Elias. Vieram 50 e mais os seus capitães. Olha aí, ele vem. Ninguém vai botar a mão em Elias. Profeta é meu. Por isso que a minha Bíblia diz, minha palavra diz: não toqueis nos meus profetas e não tratei os meus ungidos. Não toqueis nos meus profetas e não maltrateis os meus ungidos. Se prepare, porque aonde você está vem uma chuva, mas não é chuva de granizo. Vem uma chuva, mas não é uma chuva gelada com vento. O que vem é fogo, 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 fogo. Na boca de Elias não tinha simplesmente
simplesmente palavras, mas na boca de Elias tinha uma chave. Ela tranca o céu, ela abre o céu. Ela tranca a terra e ela abre a terra. Deus está entregando chave hoje. Não é chave de carro zero, não é chave de casa própria simplesmente. Deus entrega, Deus faz, mas muito mais que isso. É a chave que abre o céu e ela também fecha o céu. Por isso Jesus disse: eis que eu vos dou a chave, e o que ligar na terra está ligado no céu. Mas agora, esse aqui, o meu irmão ama ele. Ele é aquele que é amável. Ele é aquele que deita no peito e reclina a sua cabeça. Ele é aquele que está aos pés da cruz e que o próprio Jesus disse: rapaz, eis aí a tua mãe. Ele era um fofo, um lindo, mas também era discípulo, cheio da autoridade e do poder. Ele estava agora numa ilha de Patmos. E o meu irmão vai te contar quem é ele e o que ele viu. Família Marco Júnior, venha comigo nessa cena. A mesa redonda. E no centro dessa mesa em círculo tem uma cadeira diferente. Antes de eu concluir a cena, você já conseguiu enxergar esse homem? Seus cabelos crescidos, brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo olhando dentro dos seus olhos agora. Observa suas vestes grandes, compridas e branquinhas. Observa o cinturão que há no seu corpo. Dá uma olhadinha debaixo dessa mesa redonda. Olha os pés dele, parecidos como latão reluzente, pega o fogo. E a Bíblia diz que o nome dele está acima de todos os nomes. Mas volta para a mesa inteira, tem 12 lá. Mas observa, família Marco Júnior, um chora. Só que quem seca as lágrimas deles não é nenhum dos discípulos. Não é Tiago, não é Pedro, não é Mateus, não é nenhum dos 11. Observa quem é. Olha que atrevimento, ou um ciúmes para nós. Ele reclina, debruça, deita a sua cabeça no peito de Jesus. Pedro, no meio dessa espada que você esconde as suas fragilidades, tem um Jesus que está com os braços abertos para você deitar a sua cabeça no peito dele. Davi, você vai vencer o Golias, mas primeiro receba esse abraço e não perca tempo. Debruce no peito deste herói. Abacuque, tu profetizou, mas não frustra seu ministério de Deus. Vem aqui porque tem um abraço para você. Elias, Elias, tu orou e o fogo desceu. Mas vem cá, tanta credulidade quando você trouxe a voz de Deus. Olha essa frustração. Elias, vem cá, deita nesse peito aí. Paulo, a capa, os livros vão até chegar, mas antes disso, receba um abraço, vem. Observaram agora? João, no meio de tanto cenário complexo, Deus tem um braço e um peito. Chora agora! Chega dessa conversa que ninguém te dá valor na igreja. Olha aí. Chega dessa conversa que você é o patinho feio da sua família. Chega. Para com esse chorumelo. Tem um herói dos heróis de braços abertos dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Presbítero Samuel, ventres que não gera, ventres agora que enfrentam a esterilidade de vida, Deus consegue abraçar. Alguém estava aflito,
Alguém estava triste. O motivo? Infertilidade. Um ventre que não gerava. E ao olhar para o lado, meu irmão evangelista Marco Júnior olha para uma pessoa que não é uma boa pessoa, afinal, zombava, tentava humilhar, tentava destruir a fé daquela pessoa. E de repente, aquela pessoa já cansada, ela vira ali para o seu esposo e ela fala: eu quero filhos. Mas o marido diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque havia uma Penina que zombava, que humilhava, que maltratava aquela mulher. E ela agora, já sem o que fazer, sem uma decisão para tomar, ela vai decidir ir ao templo. O interessante é que ano após ano ela ia ao templo, pois o seu marido ia cultuar em Siló. Essa mulher que junto dela ia se chamava Penina, tinha vários filhos, todos anônimos. E é interessante gravar isso, porque todos os filhos de Penina são anônimos, ou pelo menos não são lembrados e conhecidos e reconhecidos por nós. Só que a Bíblia diz que um dia essa mulher largou a mesa farta, essa mulher largou a mesa cheia de alimento, essa mulher largou uma mesa toda preparada para uma festa. E essa mulher decidiu subir ao templo. E mesmo com o Eli que já não tinha tanta visão, mesmo com o Eli que já não via mais como via antes, mesmo com o Eli com os olhos escuros espirituais, agora aquela mulher, ela começa a chorar, ela começa a chorar, ela começa a chorar, ela começa a chorar. Palavras já não tinha, frases já não tinha palavras de efeito. Ela não citou a lei de Moisés, ela não citou os textos bíblicos, mas ela chorava, e chorava, e chorava, e chorava, até o momento em que o sacerdote vira para ela e diz o seguinte: pare de se embriagar. Mas ela diz, e agora eu concluo, ela diz que eu não estou embriagada, mas eu derramo a minha alma perante o Senhor. E essa mulher, ela vai gerar um filho chamado Samuel. Lembra que eu disse, Penina gerou um anônimo, Penina gerou pessoas sem nome, mas Ana gerou um Samuel. Porque Penina gerou pelo lado de fora, mas Ana gerou do lado de dentro do templo. Penina gerou o fruto de Eucana, mas Ana gerou fruto de Deus. Penina gerou fruto do homem, mas Ana gerou o fruto do Altíssimo. Penina gerou filhos para trabalharem no ofício terreno, mas Ana gerou filho para trabalhar no ofício sacerdotal, profético e até jurídico. O que você vai gerar vai ter nome e profissão. O que você vai gerar vai ter nome e condição. O que você vai gerar vai ter nome, vai ter nome, vai ter nome, vai ter nome. O mais bonito que a Bíblia diz, que jazia um homem paralítico e que não conseguira ser lançado no tanque de Betesda. Eu profetizo agora, tu que está o último da fila, a última da fila da promessa, tu vai gerar, Ana, onde tu estiver, seja no calabouço, seja na cova dos leões, seja na cisterna, seja no vale dos esquecidos, seja na dor, seja na prova, seja no deserto, seja onde for, a palavra de Deus agora é: vai gerar, 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 gera a tua promessa, Ana. Peterson, segura essa. O teu Peterson Campos, segura essa. O Deus que fez ventre de Ana gerar é o Deus que levantou na cidade de Juiz de Fora no dia 1º de janeiro de 1989
um homem lá do Rio de Janeiro, que estava descredibilizado por alguns, porque ele não era da maioria, ele era da contramão da maioria. E Deus, na Praça dos Três Poderes, levanta, e no primeiro culto o paralítico não andava. Esse homem foi, com a oração e o poder e a unção de Deus, mandaram aquele homem andar. Paralítico, fica de pé. E ali Deus começa a confirmar uma chamada pentecostal, uma obra muito menosprezada no início, porque bater em fruto pequeno é fácil. O problema é quando chega nos 36 anos, por homem limpo, com caráter libado, um homem que ninguém tem nada para falar, e de repente ali Deus confirma o ministério preparatoriano. Quem conhece o pastor Marco Antônio Mendes sabe que ele é o reflexo, a imagem do Deus Todo-Poderoso. Um pastor sem pastolatria, mas um pastor com o perfil de Cristo, o perfil de Jesus. Aonde ele põe a planta dos pés prospera, e sem crédito bancário, e sem condições financeiras, e sem agora ter um dinheiro juntado no banco, ele compra um novo templo no nome do Senhor dos Exércitos, sem financiamento bancário, mas apenas com a confiabilidade do ex-proprietário. Sabe o que eu vejo? Que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Presbítero Samuel Ida, canal Família Marco Júnior, que eu vejo que para Deus nada é impossível. É o mesmo Deus naquele dia fatídico, assentado na portaria de um prédio, quando ninguém dava nada, quando todos pensaram acabou o marco. De repente vem um missionário e ele começa a falar na rádio, ele começa a falar: Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação que eu preciso entregar. Que revelação é essa? Será levantado no Brasil 3 homens. Desses 3 homens Deus levantará uma obra, e essa obra será para a restauração da noiva do Cordeiro. Alguém vai perguntar: aí o pastor Marco decidiu abrir a igreja? Não. Aí o pastor Marco decidiu abrir um ministério? Não. Aí o pastor Marco comprou a placa? Não. De repente veio uma mão como mão de homem, e bateu no peito dele, e a voz bradou do céu: tu é um destes homens. E eu quero falar para você que está afastado do caminho do Senhor, quero falar para você que se frustrou na fé. Deus, Ele tem uma palavra para você agora. Se achega aos pés de Jesus, porque Ele tem uma perfeição dele. Temos aqui 7 nomes bíblicos, presbítero Samuel, e sobre eles ministramos a palavra de Deus na hora revelada. Mas o mais importante, sabe por que deu certo? Por quê? Porque nós pregamos no nome do Senhor dos Exércitos e sobre a sua perfeição. Aleluia. E eu digo agora, para finalizar esta palavra, segura aí o fundo. Olha o que Jesus disse: tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei e farei morada eternamente. O Deus de Pedro, Davi, Abacuque, Paulo, Elias, João e Ana é o mesmo Deus que te diz hoje: eu vou mudar a sua história. Deus está mudando histórias hoje. Deus está mudando histórias hoje.
Deus está tirando você da espada, Pedro, e trazendo para pastorear. Deus está tirando Davi do pasto e fazendo reinar em Israel. Deus está tirando Abacuque do meio dos cativos e trazendo para profetizar. Deus está tirando Paulo do farisaísmo e está trazendo para o discipulado e o apostolado. Deus está tirando Elias do meio da caverna e está trazendo para o ministério de poder. Deus está tirando João do choro e está trazendo para o compromisso que só acabará na ilha de Patmos. Deus está trazendo Ana da esterilidade para a geração. Deus está trazendo pastor Marco Antônio Mendes do nada pro tudo, do nada pro tudo, do nada pro tudo. E se Deus pegou eu, se Deus pegou o evangelista Marco Júnior, do nada pro tudo. Se Deus pegou o presbítero Tiago, do nada pro tudo. Se Deus pegou o Chauã, do nada pro tudo. Se Deus pegou a Ana Júlia, do nada pro tudo. A Lídia, do nada pro tudo. E a Natália, do nada pro tudo. Ele vai te pegar hoje. Ele vai te pegar hoje. Ele vai te pegar hoje. Agora! Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Seria mandoria levar o ebarai. Tu tá no deserto, ele te pega. Tu tá no vale, ele te pega. Tu tá na caverna, ele te pega. Tu tá sentado no chão, chorando e cabisbaixo, ele te pega. Tu tá ouvindo essa live e as lágrimas saem do teu rosto porque você pensa que tá esquecido. Ele te pega, ele vai te pegar. Ele vai te pegar, ele vai. Começamos diferente e terminaremos diferente. Qual é o texto desta mensagem que eles não leram no início? Está registrada nos Salmos de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o verso 5 como divisa: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Deus é fiel. Quem gostou aí já vai compartilhando, vai deixando o like, comentário, escreve no chat, porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Oh, busque inscrito, porque do nada Deus transformará em tudo. Quem gostou depois da live, comenta aí nos comentários: gostei da surpresa. Quem gostou, escreve nos comentários depois da live: gostei da surpresa. Traga por mim, porque foram vocês que trouxeram. Deus falou por intermédio de nós para vocês. Tem surpresa da parte de Deus. Tem surpresa, tem surpresa. Tem surpresa. Tem surpresa. Tem que comentar assim que encerrarmos a live: gostamos da surpresa, porque o nosso Deus é um Deus da surpresa. Bendito Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esta palavra com dupla honra. E todos que agora receberam, ó Pai, nós pedimos ao Senhor: transforma, muda, modifica e prova para os inimigos que quem levantou foi o Senhor. Enche do Espírito Santo, renova as forças e dá graça. Batiza, Senhor, limpa, purifica e prove que só o Senhor é Deus. Que essa semana seja uma semana marcada na vida, no ministério, na casa e na família de cada um dos teus filhos. E eu tenho a plena certeza que aqueles que estavam com o nome apagado do livro da vida, eu vejo o próprio Jesus reescrevendo agora. A caneta está mexendo no céu agora. A caneta está mexendo no céu agora. A caneta está mexendo. O que ela está escrevendo é teu nome. É teu nome. É teu nome. É teu nome. Continua escrevendo, Senhor.
agora o que diz João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir meu Pai, Ele vos conceda. Recebam a graça de Deus. Saudar a missionária Norma que entrou. Que Deus comece a preencher o vazio que está dentro de você, dentro da sua casa e da sua família. Estamos finalizando mais uma live de explosão de milagre. Estamos finalizando mais uma live. Ele está aqui. Se deixar, a gente faz igual a diaconisa em diário e vira vigília, porque a presença dele é sentida nos quatro cantos da terra. Ele assopra dos quatro ventos. Ele assopra o Espírito dele agora. Prepara para testificar, porque eu vejo um anjo carteiro, mensageiro do céu. E olha esse envelope dessa correspondência. Prepara para tu glorificar a Deus nesse canal. Esta é a palavra de Deus. Nos despedimos debaixo da glória. Que Deus vos abençoe. O Deus de paz, o príncipe da paz. E eu tenho a certeza que Ele tem surpresa para você. Essa live é o início de um novo tempo surpreendente. Estamos no mês de junho, meiamos o ano de 2025. Se prepare, se prepare, se prepare. Até o final do ano, Deus te surpreenderá. Um beijo grande no coração. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de